Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o ilustre deputado J. Barreto para assumir a segunda secretaria. O ilustre deputado Pedro Satélite para assumir a primeira secretaria da mesa diretora. Solicito ao senhor segundo secretário a leitura da ata da sessão anterior. Alô. Ata da 11ª sessão extraordinária da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, aos 12 dias do mês de setembro do ano de 2012, às 16 horas, no plenário das deliberações, deputado René Babu, do Poder Legislativo, havendo número legal, o senhor presidente, deputado Riva, declarou aberta a sessão e convidou os deputados Dilmar Dal Bosco Wagner Ramos para assumirem, respectivamente, a primeira e segunda secretaria. Suas excelências atenderam o convite e tomaram assento à mesa diretora. Pequeno expediente. Lida e aprovada a ata da 102ª sessão ordinária, não houve expediente para ser lido. Mediante inscrição prévia, usaram da palavra na segunda parte do pequeno expediente os senhores deputados Dilmar Dal Bosco, para concordar com o presidente da Casa em cobrar reunião entre os membros parlamentares e o governador Sival Barbosa para discutir os problemas da falta de repasses aos municípios na área de saúde e da recuperação de estradas, como também a paralisação dos servidores do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado, INDEA, e da Empresa Mato Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural, EMPAER. J. Barreto, para trazer ao conhecimento do plenário que os técnicos da Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, com sede em Brasília, visitarão Rondonópolis para conhecer a Secretaria Municipal de Apoio à Segurança Pública, que fora criada por lei municipal em Rondonópolis, na administração do prefeito Ananias Filho, José Domingos Fraga, para apresentar requerimento solicitando a suspensão de autorização que concedeu aos reajustes de 9,54 na conta de energia elétrica do Estado de Mato Grosso. Emanuel Pinheiro, para apresentar moções de congratulação e cobrar do governador do Estado, Sival Barbosa, a manifestação diante da portaria baixada pelo secretário de Estado de Fazenda, Marcel Cursi, estabelecendo atribuições administrativas. Ordem do dia, com a presença de 18 senhores deputados, foram aprovadas as indicações, moções apresentadas no pequeno expediente, bem como requerimento solicitando informações de autoria do Tribunal de Justiça 29 e 30, de autoria do Tribunal de Contas do Estado, e ainda projeto de lei 515/2012, também de autoria do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Foi aprovado com parecer oral favorável da Comissão de Constituição e Justiça e Redação em segunda discussão, projeto de lei complementar 26/2012, de autoria do Tribunal de Justiça, que altera o dispositivo da Lei 4.964, de 26 de dezembro de 85, que dispõe sobre o Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado de Mato Grosso. Foram aprovados em compareceres orais favoráveis em primeira discussão o projeto de lei complementar 29/2012, de autoria do Tribunal de Contas, que institui o Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e altera a Lei Complementar 269, de 22 de janeiro de 2007, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, e ainda projeto de lei 515, de autoria do Tribunal de Contas, que dispõe sobre a alteração da Lei 8.555, de 19 de nove de 2006, que trata do reajustamento em 20% a partir de 1º de janeiro de 2013 da verba indenizatória Concluída a apreciação das matérias da ordem do dia, a presidência comunicou que, diante da proximidade das eleições, o Colégio de Líderes decidiu realizar as próximas sessões plenárias dia 19 e 26 de setembro. Explicações pessoais. Deputado Wagner Ramos, Dilmar Dal Bosco, José Domingos Fraga e Manuel Pinheiro solicitaram, e a presidência deferiu, transferência de suas inscrições para a próxima sessão.
compareceram os senhores seguintes deputados: da bancada do Partido da República, Emanuel Pinheiro, J. Barreto, Mauro Sávio, Nininho, Wagner Ramos; da bancada do Partido Social Democrático, PSD, Ayrton Português, José Domingos Fraga, Pedro Satélite, Rive Walter Rabelo; da bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, Romualdo Júnior; da bancada do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, Luiz Marinho; da bancada do Partido Progressista, PP, Ezequiel Fonseca; da bancada dos Democratas, Dilmar Dal Bosco; do Bloco Trabalhista, Ademir Bruneto, Alexandre César, Guilherme Maluf e Percival Muniz. Deixaram de comparecer os deputados João Malheiros, Adalto de Freitas, Dr. Wallace e Dr. Antônio Zambuja. O deputado Sebastião Rezende e a deputada Luciane Bezerra encontrava-se em missão oficial. Nada mais havendo a tratar, a presidência declarou encerrada a sessão plenária das deliberações. Deputado René Barbu, 12 de setembro de 2012. Senhor presidente, eminente deputado Romualdo Júnior, lida a ata. Consulto os nobres deputados se há alguma manifestação contrária à quanto a ata acaba de ser lida. Não havendo, dou a aprovada. Passamos à segunda parte do expediente. Não, passamos à leitura do expediente. Solicito ao primeiro secretário a leitura. Senhor presidente, nós temos aqui um ofício destinado ao ilustre deputado Antônio Ayrton Português. Cumprimentando, acusamos o recebimento da indicação de número 818/2012, versando sobre a necessidade da construção do hospital regional no município de Juína. E, nesse sentido, informamos que, de acordo com o plano diretor do município de Juína, pertence à região noroeste mato-grossense e se caracteriza como referência de número 07 dos municípios da área abrangente da referida região, contando com a população de 131.253 habitantes, conforme IBGE. E mais uma indicação aqui da ilustre deputada Luciane Bezerra, complementando, acusamos o recebimento do ofício, reiterando a indicação de número 498/2012, sobre a necessidade de viabilidade e planejamento estratégico para a construção de um hospital regional no município de Joara. Assim sendo, comunicamos à ilustre parlamentar que a Secretaria enviou as informações pertinentes ao assunto dela através do ofício de número 883, conforme COP, que segue em anexo. A COP se encontra aqui, senhor presidente. E mais uma indicação ao deputado Ayrton Português, em resposta ao ofício de número 3.465/2012, referente à sinalização turística. Informamos ao nobre deputado que a atividade turística do Estado do Mato Grosso vem se fortalecendo nos últimos anos, fato este que está ligado aos números atrativos existentes e ao investimento crescente do setor. Referidos projetos se baseiam no estabelecimento do Código de Trânsito Brasileiro e nas resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, o CONATRAN, sendo só para o momento, renovamos a nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Aparecida Maria Borges Bezerra, secretária, superintendente de Desenvolvimento e Fomento de Turismo. Mais uma indicação, ilustre deputado, primeiro secretário Mauro Sávio, atendendo em atenção ao ofício de número 233/2012, protocolizado nessa secretaria sob número 83.992, referente às indicações de número 113, de autoria do deputado Manuel Pinheiro, do deputado José Domingos Fraga, respectivamente, versando sobre a necessidade de implantação de um posto da Polícia Militar na comunidade Paraíso do Manso, município de Chapada dos Guimarães. Informamos a Vossa Excelência que, conforme manifestação do Comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso, através do ofício 563, cópia anexa, ficou deliberado em audiência pública o compromisso do Governo do Estado na implantação do referido núcleo da PM. Para tanto, é necessário que seja promovido
providenciado um imóvel com estrutura básica para a edificação do núcleo, bem como uma viatura, mobília, equipamentos de informática e telefonia móvel. Atenciosamente, Diógenes Curado Filho, secretário de Estado de Segurança Pública. Mais um ofício, excelentíssimo deputado Mauro Sávia. Agradeço imensamente e cordialmente a Vossa Excelência, bem como encaminho para conhecimento da cópia do ofício número 547, encaminhado ao deputado Emanuel Pinheiro, em agradecimento pela moção de congratulação, em que manifesta reconhecimento público à Secretaria de Estado de Justiça e de Direitos Humanos por trazer a Mato Grosso a caravana de direitos humanos pelo Brasil. Mais um ofício aqui, excelentíssimo deputado José Domingos Fraga, quanto à necessidade de liberação de recursos financeiros para a construção de um posto da Polícia Militar no Distrito de Paraíso do Manso. É o mesmo ofício na qual eu já acabo de ler. Portanto, senhor presidente, lido o expediente. Senhor presidente Romualdo Júnior, lido o expediente. Passamos à segunda parte do expediente, com a palavra o deputado Wagner Ramos. Faz inversão de pauta. Deputado Ezequiel Fonseca. Senhor presidente, senhores deputados, tenho aqui, senhor presidente, dois requerimentos que faço à Secretaria, a SETPO, Secretaria de Transportes. Estou solicitando aqui informações da Secretaria de Transporte e Pavimentação Urbana, informações relativas a todos os processos licitatórios na modalidade de carta-convite da Superintendência de Manutenção de Rodovias Não Pavimentadas, SMUR, dos meses de janeiro a setembro de 2012. Como também faço aqui um outro requerimento, também destinado à SETPO, solicitando aí informações relativas à forma de classificação e distribuição de óleo diesel às prefeituras municipais do estado de Mato Grosso. Nós temos algumas informações que as diversas prefeituras, principalmente da nossa região, têm cobrado de nós que foi distribuído um cartão, mas que este cartão foi entregue apenas 3 mil litros de combustível óleo diesel, e a cada dia tem uma informação diferente. Então, nós estamos com esses dois requerimentos, tentando ter a melhor transparência e esta informação, para que nós possamos também informar as pessoas, aos prefeitos, às autoridades que nos cobram. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Emanuel Pinheiro. Com a palavra, o ilustre deputado Sebastião Rezende. Ausente. Não havendo mais oradores no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Com a palavra, o deputado Wagner Ramos, no grande expediente. Transfere. Deputado José Domingos Fraga. Transfere. Deputado Alexandre César. Transfere. Deputado Sebastião Rezende. Pela liderança, o ilustre deputado Zé Riva, no grande expediente. Senhor presidente, senhores deputados, telespectadores da TV Assembleia. Senhor presidente, eu uso dessa tribuna hoje, primeiro, para parabenizar todos os produtores da Suiamisul, em especial as mulheres, que, numa grande mobilização, foram a Brasília e conseguiram sensibilizar a ministra, sensibilizar
a maioria da classe política de Mato Grosso, e veio uma decisão não só administrativa da ministra, mas também uma decisão jurídica conseguida junto ao TRF, que dá, não tranquilidade, mas pelo menos minimiza um pouco daquilo que vem acontecendo em relação ao conflito com o Maravete Sede. A grande verdade, senhor presidente, é que o governo precisa ser um pouco mais sensível. O governo federal não pode permitir que a FUNAI faça o que vem fazendo no estado de Mato Grosso. Não é só em relação ao Suiamiçu, não é só em relação aos Maravete Sede, é em relação ao todo. Nós temos em Mato Grosso, e eu encomendei um estudo, por sinal ia trazer a esse plenário, mas farei isso na próxima sessão, para apresentar esse estudo que está pronto, mostrando os grupos de trabalho que nós temos construído em Mato Grosso, com a finalidade de ampliar áreas indígenas. Ora, senhor presidente, a comunidade indígena sequer tem qualidade de vida onde estão. O que eles mais clamam não é por terra, é por uma saúde melhor, é por uma condição melhor de vida. Infelizmente, a FUNAI tem tapado os olhos para isso. Nós temos comunidade indígena vivendo em condições subhumanas. E, infelizmente, isso não tem sido visto. Eu tive a oportunidade de visitar várias comunidades indígenas. Por sinal, tenho uma atuação em algumas delas, ajudando a comunidade indígena. Mas essa questão específica, senhor presidente, é falta de sensibilidade de quem pode, de quem manda, de quem tem a caneta. Não dá para admitir você tirar 5, 6 mil pessoas de onde estão há muitos anos. Eu ouvi um senhor lá na MM que nos tocou muito quando ele disse: eu moro na Suiá desde 1964. Eu tinha 4 a 5 anos de idade quando esse senhor começou a morar na Suiá. Lá eu criei meus filhos, meus netos e já tenho bisneto. Eu não saio de lá vivo, só saio de lá no caixão. São 50 anos de história, senhor presidente. Imagine, Vossa Excelência, 48 anos de luta. Falou, o que eu tenho está lá. E se não bastasse a insensibilidade de tirar essas famílias de lá, ainda, senhor presidente, a FUNAI deu o parecer que isso ocorresse sem indenização. Quer dizer, os 50 anos de vida do cidadão empregado naquela área não vale nada. Isso é uma falta de respeito com o ser humano, uma falta de respeito com o trabalhador. Então, eu quero parabenizar a decisão do TRF, parabenizar a atuação do advogado doutor Luiz Alfredo, porque eu espero que, a partir de agora, a presidente da República, Dilma, possa comandar esse processo. Não permita que isso fique na mão do ministro da Justiça e do presidente da FUNAI. Nunca vi um povo mais insensível na minha vida. Eu tive a oportunidade de estar ao lado da área do Parque do Araguaia, onde nós propusemos a troca. Visitei no último domingo Novo Santo Antônio. É do outro lado do Rio das Mortes, menos de 1000 metros da cidade de Novo Santo Antônio. Ali é possível construir uma estrutura que dê qualidade de vida aos índios no habitat natural deles, onde nós temos fauna, flora e peixe em abundância, caça em abundância. E o próprio governo se propõe a isso. Eu espero, senhores deputados, especialmente aqui eu me dirijo aos 2 deputados do PT, deputado Bruneto, deputado Alexandre César, que a presidente Dilma passa a comandar isso. Que, às vezes, aquilo que eles acham que não tem jeito, que diz que já estava criada a reserva, tem jeito para tudo, só não tem jeito de ser injusto com a comunidade inteira, sabendo que mais da metade da comunidade indígena quer a troca da área. Então, eu espero que a presidenta Dilma comande esse processo. Essa situação, senhor presidente, não que nós damos por superada, mas pelo menos ela está minimizada em função dessa decisão do TRF, em função dessa decisão da ministra de suspender a desocupação temporariamente. Mas eu vou conceder uma parte ao deputado Bruneto,
que, quando eu me referi aos dois deputados do PT, me referi no sentido de que a presidenta Dilma, sendo do PT, nós podemos fazer uma mobilização da Assembleia, da nossa bancada federal, ir até Brasília, ter com a presidente Dilma uma audiência e ela possa nos ouvir e ouvir os moradores da Suiami Sul. Concedo a parte. Presidente, obrigado. Estivemos em Brasília com o ministro José Eduardo Cardoso, com a presidente da FUNAI, na questão da reserva indígena Caiabi e Munduruku. É lá no município de Apiacás, que Vossa Excelência conhece muito bem, deputados, senhores deputados. Lá nós temos uma expansão de uma reserva indígena, onde mais ou menos 100 a 150 índios reivindicam 800 mil hectares no Pará e mais 330 mil hectares no Mato Grosso, abocanhando, inclusive, uma reserva de calcário que poderia recuperar a recuperação das pastagens, que viabilizar a agricultura, senhor deputado. Fomos em vão 2 vezes, mas só conseguimos vitória com liminares da Justiça. Infelizmente, o ministro José Eduardo Cardoso não tem punho para tomar uma decisão dessa magnitude. Ela é uma decisão política e tem que ser conduzida a nível de Secretaria-Geral da Presidência da República ou pela própria Presidência da República. Então, nós também somos vítimas lá, na nossa região, de uma expansão de uma reserva indígena que nos prejudica muito, especialmente o município de Apiacás, Paranaíta, e impactando economicamente a região de Alta Floresta. Vossa Excelência se referiu à expansão que está proposta na Apiacás, e lá tem uma atuação de Vossa Excelência, do deputado Romualdo, e a Assembleia fez um trabalho institucional que nós vamos apresentar na próxima reunião do Colégio de Líderes, onde mostra bem a realidade. Por exemplo, a intenção de se criar uma reserva de aproximadamente 1 milhão de hectares ali na divisa da Bolívia, na Ponta do Aterro. É um absurdo você pegar fazendeiros que estão ali há 70 anos e, de repente, desapropriar o cidadão de um dia para o outro e colocar ali uns índios que não existem, porque, na verdade, são brasileiros descendentes de bolivianos. E as fraudes que eles fazem para criar essas reservas? Na Rio Pardo, senhor presidente, apontaram 43 tapiris, nenhum existe. Nenhum. Nós encomendamos um estudo, contratamos uma empresa, pegou as coordenadas geográficas, foi em todos os locais. Tudo fraude. Se isso tivesse sido feito por um político, estava preso. Mas é por gente da FUNAI, é por gente que foi fazer estudo para querer criar uma reserva em local onde não tem índio. Aí eles apontavam os tapiris que não existem. Nós tiramos foto de todos os locais com as coordenadas geográficas mostrando que é uma fraude, é uma mentira. E o mesmo que fizeram em relação ao chiquitano. Isso foi mais grave ainda. Eles conseguiram convencer um cidadão a se dizer índio, que é um brasileiro descendente de boliviano, que ali é habitado, na maioria, por brasileiros descendentes de boliviano. O doutor Antônio Zambuja, deputado, doutor Antônio Zambuja conhece bem, deputado Ezequiel Fonseca conhece bem, deputado português, e a maioria dos seus deputados conhece. E convencer o cidadão a se dizer índio. Criou uma situação de revolta na comunidade em relação a esse cidadão, e fizemos uma audiência pública lá, tinha aproximadamente 1.500 pessoas, 1.500 pessoas contra a criação da reserva indígena, e, no entanto, isso prosperou da mesma forma. Eu não entendo essas audiências públicas que são feitas para criar parques, para criar reserva indígena, onde toda a sociedade se diz contra, e, contrariando toda e qualquer posição, acaba criando. A grande verdade é que esse Estado, senhor presidente, eu não sei o que está acontecendo em Mato Grosso. Vou dizer ao governador Sivaldo Barbosa, ou nós tomamos uma posição, adotamos uma atitude mais ríspida em relação a essas posições da FUNAI, ou senão o Mato Grosso vai virar inteiro. Já estamos cercados.
tem local que nós não conseguimos pegar. Passar e os pedágios. Todos os lugares onde criam reserva indígena, eles instituem um pedágio nas rodovias, nas estradas, seja vicinal, seja estadual, seja federal, que o cidadão não aguenta pagar. Aqui, na BR-158, na Suiá, já estão querendo cobrar pedágio. Então, eu espero que realmente a presidenta Dilma se sensibilize com isso e que o Estado adote uma postura mais firme em relação a isso. Mas o outro assunto, senhor presidente, eu faço questão de trazer ao pleno, porque eu estou há 6 meses cobrando essa posição e, infelizmente, não tenho uma saída. Eu vou, pelo menos, alertar a sociedade de que nós fizemos as cobranças e que isso não foi resolvido. Vai ficar ilhado Aripuanã, Colniza, Juruena, Cotriguaçu, Nova Bandeirantes, talvez não, porque a MT-208 está sendo um pouco mais cuidado. Mas de Castanheira a Colniza, senhor presidente, tem 16 desvios. As pontes já se foram, estão passando dentro dos córregos, daqui a pouco começa a chover, não passa mais. A ponte do Rio Canamã está caindo, a ponte do Rio Madeirinha caiu, a ponte do Rio Água Limpa está caindo, a ponte do Guariba está caindo. Faz 6 meses que nós estamos cobrando. Essa semana, com uma única chuva, em Colniza, nós já tivemos estado interditado. Então, nós vamos ter as estradas do noroeste do estado interditada dentro de poucos dias. E aí não adianta reclamar, não se fez um único investimento nessas rodovias nesse ano. E no ano passado fizeram de conta que fez e também não fez. Eu tenho falado com o secretário Arnaldo, pedi ao governador Silval na semana passada, que pedisse para fazer pelo menos as pontes, que as estradas a gente puxa o caminhão com trator, a gente põe pedra, põe pau e vai passando. Mas não dá mais, deputado Romualdo, não dá mais. Todo mundo está deixando de vender madeira para entregar a partir de novembro, porque sabe que não vai entregar. Sabe o que vai acontecer? Vossa Excelência sabe. Vai acontecer o que aconteceu há muitos anos atrás, que as pessoas, para não passar fome, começam a saquear mercados, não vai ter emprego, serrarias já estão demitindo, culpa nossa, culpa de governo. Eu quero pedir a Vossa Excelência como líder, vou pedir ao governador como presidente, mandei ligar agora há pouco ao Palácio, me ligou um empresário desesperado, Apolinário Stiller, de Juruena, me ligou o Ney, lá de Aripuanã, me ligou os gringos lá de Colniza. Deputado, socorro, pelo amor de Deus. Mas eu não sei mais o que fazer, senhor presidente. Tem uma patrulha de máquina que ela está indo para lá faz 90 dias, eu não sei se está indo puxado por alguma tartaruga, eu não sei o que acontece. Não dá. Nós precisamos tomar providência em relação a isso, somos da bancada de governo, queremos que as coisas vá bem, mas não dá mais para a gente ficar tolerando isso. Eu vou pedir ao governador Silval que adote uma postura, pelo amor de Deus, peça ao secretário para fazer, e se não fizer, tome uma posição. Eu não dou conta mais de ver coisas assumidas que não são honradas, e isso vai desmoralizando todos. Hoje, a classe política nessas regiões está totalmente desacreditada. E eu vou aqui traduzir em poucas palavras o que o povo pensa do governo. O que eu ouvi de um dono de um supermercado em Colniza, falou: deputado, nós estamos nos sentindo sem governo e abandonado. Isso foi o que um dono de um supermercado grande de Colniza disse. Estamos em total estado de abandono. Nós não sabemos se tem governo ou não tem governo. Eu reconheço as dificuldades que o governador Silval vem passando, mas nós precisamos adotar uma postura. Não dá para deixar 50 mil, 100 mil pessoas numa situação de insegurança, instabilidade, numa região como aquela. Porque nunca tivemos pontes e estrada na condição em que está, de Juruena, de Castanheira, Juruena, Juruena, Aripuanã, Juruena,
a Cotriguaçu, Cotriguaçu, Nova União, Colniza, Colniza, Guariba, Guariba, Três Fronteiras. Nunca. A ponte do Madeirinha faz 2 anos que está amarrada com cabo de aço. Eu fiz um apelo para o governo pagar a mão de obra e nós não estamos conseguindo fazer a ponte. É uma falta de respeito com 1000 famílias que moram naquela localidade. Então, nós não devíamos ter permitido a ocupação daquela região. O Estado permitiu que aquela região fosse habitada. Houve uma ocupação desordenada. E nós, a classe política, tem a obrigação de ordenar isso, de dar condições àquele povo que mora lá. Então, eu quero pedir a Vossa Excelência, como líder, e vou pedir como presidente da Assembleia ao governador, que dê um pouco de atenção a esses casos. O governo, a partir de hoje, adota uma postura de mandar recuperar aquelas pontes e fazer aquela estrada, ou senão, a maioria daquelas famílias não vão ter como sair de lá. Não vão ter. Isso assim, com 2, 3 chuvas, não precisa muito não. Porque a maioria daqueles córregos, eles secam no período da seca, e depois quem passa na época das águas não acredita que aquele é um córrego que passa 4, 5 meses seco. Ele vira um rio, e aí, senhor presidente, deputado Romulo, ninguém vai dar conta mais de fazer ponte. A partir de novembro, dezembro, chegamos a um ponto de chamar um consultor de ponte ontem, fazer uma proposta para ele. Eu fiz a proposta, falei, Tereza, você não vai para lá fazer essas pontes, nós conseguimos a madeira com o povo, e você recebe a mão de obra de hoje, nós vamos arrumar, quando o governo puder, nós vamos arrumar só alimentação para você. E ele desceu para lá para fazer um orçamento. Nós temos inúmeras pontes, presidente, que hoje está passando um desvio dentro do córrego, como eu já disse aqui. Mas daqui a 60 dias não vai passar. Então, eu estou fazendo essa alerta, porque quando eu chego lá e falo que eu falei com o governador, que eu falei com o secretário, ninguém acredita, porque as coisas não acontecem. Então, é preciso que a gente deixe essa alerta, que torne ela pública, para pelo menos saber que nós estamos fazendo a nossa parte. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, pela ordem, deputado Bruneta. Senhor presidente, demais pares, cumprimentar nosso empresário Careca, lá de Alta Floresta, seja bem-vindo. Deputado Riva, Vossa Excelência não sabe como me alivia um pronunciamento dessa magnitude, com o peso das palavras de Vossa Excelência, que vão ecoar pelos quatro cantos do Estado. A verdade é que nós precisamos dizer, senhor presidente, que o rombo orçamentário do Estado, que passa de R$1 bilhão para esse exercício 2012, que será no ano que vem mais de 600 milhões, apontados por Vossa Excelência mais de uma vez, nos mostra e confirma de que este governo não vai ter condições de olhar para os municípios do interior. Somente depois da Copa do Mundo que nós poderemos ter alguma expectativa. E a gente assiste as inserções no interior do Estado, agora no período eleitoral, do governador fazendo as mesmas promessas que fez a sua campanha eleitoral de governador e que não cumpriu nenhuma. Nenhuma. Lá em Alta Floresta ele esteve renovando todas as promessas e saiu de lá e ficaram chamando ele de Pinóquio, porque mais uma vez foi lá mentir. Governador Pinóquio, o nariz está ficando comprido até. Então, senhor presidente, essa realidade é uma realidade que não saiu da minha boca. E ainda para fugir da responsabilidade, para não responder aquilo que é a verdade da realidade do interior do Mato Grosso, em Alta Floresta, Colniza, Vila Rica, aí está querendo dizer que são provocações eleitoreiras que provocam o governo. Mas agora nós tivemos na tribuna o deputado Riva, não é pela primeira vez falando, deputado Azambuja, deputado Wagner Ramos, deputado Emanuel Pinheiro, deputado Dilmar Dal Bosco. Eu estou cansado de falar, até estou sendo taxado como oposição ao governo aí, já estão me retalhando, mas não tem problema não. Mas meus parabéns, deputado. A sua postura nos fortalece,
na nossa fala, na nossa posição, e começa a aparecer a verdade. Não é apenas o deputado Brunetto que fala a verdade desse governo, mas é um governo inoperante, que está atrasado no pagamento das OS, não paga posto de combustível para abastecer viaturas da Polícia Militar, não paga guardas patrimoniais, não paga os fornecedores que estão fazendo as estradas pavimentadas, não paga material de consumo para o INDEA funcionar, senhores deputados. Até que ponto nós vamos chegar de permitir que esse governo se sustente? Paga precatório de 1,4 bilhão, que até agora não foram explicados, mas que eu já protocolei requerimento pedindo explicações sobre esses precatórios, e nós não vamos abrir mão dessa prerrogativa parlamentar de cobrar o governo naquilo que é seu dever, de responder à sociedade as mazelas que vem acontecendo nesse governo. E eu, senhores deputados, vou continuar cobrando. Não quero ser oposição ao governo, mas essas mazelas é uma obrigação de todos nós aqui, que temos um pouquinho de compromisso com o cidadão, de cobrar do governo. Eu gostaria de cumprimentar a visita dos alunos da 4º e 5º anos do Ensino Fundamental da Escola Municipal de Educação Básica Manuel João de Arruda, no bairro Figueirinha, no município de Várzea Grande. Estão acompanhados pelos professoras Elise Almeida Morim Paiva, coordenadora, a Rosivane de Souza Sonnenberg e a Eliette Agnello Damasceno, todos eles fazendo essa visita dentro do programa Por Dentro do Parlamento. Eu gostaria, em nome da mesa diretora, de dar boas-vindas a todos vocês. Obrigado pela visita, receba nosso carinho e nosso abraço. Eu convido o ilustre deputado José Riva para assumir a presidência. Espera um pouquinho. Pela ordem, eu concedo a palavra ao deputado Romualdo Júnior. Deputado Riva, eu ouvi atentamente o pronunciamento de Vossa Excelência e quero aqui dizer que realmente é preocupante, principalmente não é só a região de Conilhas, a região norte, a questão das estradas. Nós sabemos da dificuldade que os consórcios têm enfrentado, mas também sabemos da determinação do governador de, no período da chuva, manter essas equipes funcionando. Todo ano temos problemas, é um pouco mais agravante esse ano a questão das pontes, mas tenha certeza que, antes do período da chuva, todas essas equipes estarão nos trechos, fazendo a recuperação, não só das pontes, mas também das rodovias, principalmente nos pontos críticos de toda essa região. O governo, preocupado com isso, enviou a essa casa um projeto de lei, onde cria um programa para se fazer pontes de concreto nas estradas de Mato Grosso. Esse é um valor considerável, cerca de 470 milhões de reais, que são investidos nesse programa para se fazer ponte em todo o Mato Grosso de concreto. E nós temos que, até a aprovação desse projeto, as licitações, o início das obras, realmente fazer um mutirão, e eu me somo a Vossa Excelência no sentido de convidar o secretário Arnaldo, fazer um plano de ação, já que o período da chuva começa. Não é? Quanto à questão do deputado Brunetto, que, mais uma vez, falou que o governador foi em Alta Floresta e saiu apelidado de Pinóquio, eu queria contradizer, dizendo que o governo tem feito, sim, algumas ações, e eu, de público, aqui quero agradecer ao governador por ter visitado a nossa cidade, Alta Floresta, reafirmado seu compromisso de desenvolvimento para aquela região. O governo de Silval Barbosa, quando assumiu o governo, menos de um ano, regionalizou o Hospital Regional de Alta Floresta, que era uma solicitação antiga da população, foi feita no governo Dante, foi feita no governo Jaime, foi feita no governo Blairo, e o governador de Planto fez com que o hospital se tornasse um hospital regional, tem enfrentado dificuldades, mas quero aqui dizer que hoje, por exemplo, já foi transferido o mês de julho para o pagamento dos servidores daquela casa, dos médicos, já referente ao mês de agosto, né, que venceu no último dia 15. O Hospital Regional, eu não tenho a dúvida que vai ser uma referência. Estamos realizando o trecho de pavimentação asfalto no sentido Alta Floresta, Monte Verde. São 3 trechos com 3 empresas trabalhando.
a empresa Agrimate, a empresa Três Irmãos e a OK, nenhuma delas paralisaram, estão fazendo essa pavimentação. Esperamos em 2014 estar sendo ligada a Monte Verde, a Bandeirantes, que é um sonho antigo daquela população, cidades com mais de 30 anos. O governo do Estado acertou, juntamente com a empresa Companhia Telespires, a hidrelétrica que está saindo da Telespires, fazendo um programa de incentivo, e começa ainda esse mês as obras de terraplanagens, as obras de levantamento de aterro, pontes de concreto, ligando também a Autofesta Paranaíta com pavimentação asfáltica. O governo do Estado, né, com todas as suas dificuldades, né, fortaleceu a região norte no sentido de fazer essa interligação, mesmo antes de aprovado e antes de liberar os recursos do MT integrado. Então, eu acho que o governo Simval Barbosa deve ser medido no final de seus 4 anos, ou seja, em 2014. Temos dificuldade na ideia? Temos debatido isso aqui, buscado solução, acompanho o raciocínio de alguns deputados que tem que se acabar o níquel sistêmico. Temos problemas na SEMA? Temos problemas na SEMA, sim. Agora, a gente tem que ver também que o governo colocou 10 mil concursados na folha de pagamento, daquele mega concurso. O governo do Estado, ele, quando assumiu, a folha de pagamento do Estado era 110 milhões, hoje está em torno de 250. Por quê? Essa casa teve a oportunidade de aprovar aumento de todas as categorias, incorporação de VI da SEMA, da Secretaria de Fazenda, majorou e fez um novo plano para os funcionários de saúde, do INDEA, da Empaer, que há 12 anos não tinha aumento, praticamente dobrou os salários dos servidores da Empaer. Fazendo frente, a folha de pagamento está em dia, o 13º está em dia, e temos dificuldades, sim, financeiras, que o governo tem buscado. Vocês estão acompanhando pela imprensa a determinação do governador de buscar o quê? A renegociação da dívida, buscar um novo perfil, para se ter sobra em casa e fazer frente a isso. O Estado cresceu demais e tem um desafio muito maior, que é fazer a Copa do Mundo. A Copa tem vários investimentos que é financiado, mas tem as contrapartidas, tem as desapropriações. Agora, o governo está buscando esse equilíbrio e eu confio no governador Simval Barbosa. Eu vou continuar defendendo o governador Simval Barbosa. Estou esperando só o anúncio do novo líder para me dedicar exclusivamente a ajudar o presidente Riva na questão da mesa diretora como vice-presidente, mas vou continuar aqui fazendo a defesa do governador Simval, que é um governante que na história de Mato Grosso não teve esse desafio. Além de fazer os investimentos nesse interior que cresce e desenvolve, tem que se fazer uma Copa do Mundo, né? Tem que fazer uma Copa do Mundo. E essa, sim, tem dia, mês e hora para começar, e nós não podemos brincar. Hoje, o juiz que estava de férias voltou, suspendeu novamente o VLT. Está o governador trabalhando o dia inteiro no sentido de resolver e continuar o VLT, que é importantíssimo, é a obra mais importante para Cuiabá, vai ser o maior legado da história. Então, eu quero aqui fazer essa defesa, sei as dificuldades, acho que tem razão de alguns deputados reclamarem, né? Estamos vivendo esse período eleitoral e quando o governo fala que no período do eleitoral aquece, é verdade, aquece sim, mas tem preocupações que eu quero comungar aqui com o discurso do deputado Riva, com o deputado Bruno Neto, no sentido de buscar alternativas, mas que é um governo que vai terminar assim seu mandato e vai terminar muito bem avaliado, com todas as obras do Copa entregue e os investimentos do interior, todos eles concretizados. Respeito a postura daqueles que querem fazer oposição, mas vou continuar fazendo a defesa do governo aqui, até o governo indicar um líder. Depois que tiver o líder, vou ajudar esse líder a defender esse governador, que foi eleito maciçamente no primeiro turno, e tenho certeza que, com todas as dificuldades que vem enfrentando, vai fazer um grande governo em prol da população de Mato Grosso. Eu quero dizer que eu também vou defender o governo com Vossa Excelência, mas vamos defender que resolva as questões mínimas para dar, pelo menos, garantia de ir e vir ao cidadão. Que não tem como permitir uma situação crítica como aquela. E essa é uma situação, deputado Aldo, que perdura. Não é uma situação que aconteceu ontem. Desde o ano passado nós estamos cobrando. São poucas regiões como aquela região merece um pouquinho de atenção. 16 desvios numa estrada, passando por dentro de córrego, que daqui a pouco não vai ter como passar. Então, nós temos que admitir que Coniza tem 30 mil habitantes, Aripuanã tem 20 e poucos, Cotriguaçu tem 20 e poucos, são no mínimo 70 mil pessoas, 85 mil pessoas que estão em situação de risco. E nós temos que defender isso. O governador Simval vai contar com o nosso apoio, como vem contando, com todo desgaste que possa ter, mas o mínimo necessário tem que ser feito, e aí eu apelo a Vossa Excelência. Não sei mais como sensibilizar, eu acho que tem muita coisa aí que dá para fazer, as parcerias, o que a sociedade está sentindo lá é uma ausência. O secretário de infraestrutura sequer foi lá sentar com os madeireiros, quem foi lá fui eu.
pedia madeira para os madeireiros e eles deram. E nós não conseguimos a mão de obra. O governo dá mão de obra. Então, essa situação mínima não tem como não ser resolvida. E é como a situação do INDEA, que Vossa Excelência acompanhou durante a semana passada. Imagina o prejuízo que está sendo causado por falta de uma atenção maior ao INDEA. A situação da saúde, Varza Grande hoje está lá um movimento de greve do servidor do pronto-socorro, conseguimos um repasse ontem, vai cair amanhã na conta. Mas, gente, não dá para admitir isso. Mas eu confio nesse governo, só que o governador Silval vai ter que dar um pouco mais de atenção a essas questões e os nossos secretários têm que sair dos gabinetes e ir para a base, discutir com a sociedade os problemas e tentar solucionar. Vou conceder pela ordem ao deputado Bruneto. Senhor presidente, eu fui citado e tenho direito pela ordem, né? Para poder contestar algumas informações aí. Acabei de falar com o secretário de Saúde, atrasado julho e agosto, OS. O senhor se lembra muito bem, deputado Riva, que quando nós votamos a lei das OS, tivemos a garantia do governo que estaria sendo criado um fundo para garantir rigorosamente em dia o pagamento das OS. Essa foi a condicionante que nós colocamos para que o governo absorvesse alguns hospitais e transferisse para as OS. E não vem acontecendo sistematicamente. Deputado, lá em Alta Floresta, colíder, não está acontecendo nem cirurgia eletiva, muito menos cirurgia de média complexidade. E só tem ele que acha que está tudo bem, que está tudo certo, que está resolvendo. As máquinas da MT-208, as empreiteiras só não retiram porque mobilizar todo aquele equipamento é um puta de um prejuízo, deputado Nininho. Vossa Excelência, que é dona de empreiteira, sabe como é que está a obra aqui em Nobres, em Alta Floresta, a situação do Joel, que é o empreiteiro, que não recebe do governo, que vem adiantando seus esforços no sentido de socorrer as emergências, e ainda a gente tem que ouvir de que está tudo bem, que houve avanço, significa... Houve avanço para trás, como o rabo de égua aqui no Gaúcho. Então, nós não podemos aceitar isso e passar a mão na cabeça de um governo cheio de mazelas, de má gestão, um governo irresponsável, que ainda reafirma sistematicamente que quer ajudar os municípios. Pode até querer, mas não consegue. Tem que assumir o rombo, repactuar com a sociedade aquilo que ele pactuou e não cumpriu. Vossa Excelência tem falado isso, deputado Riva. Ele não tem coragem para chegar lá e dizer assim, ó, eu não tive condições de fazer o asfalto da Avenida Lions, que prometeu, e Vossa Excelência, deputado Romualdo, foi avalista dessa promessa, dessa mentira, porque ontem, domingo, tivemos a festa do Prefest e não estava feito o asfalto, os moradores protestando, citando o nome do governador, vergonhosamente expondo o nosso governo. Então é isso que acontece. E ainda tem gente dizendo que está tudo bem, deputado Nininho. Vossa Excelência sabe como é que está a MT-320, aquela rodovia que vai de Santa Helena para Alta Floresta. Aquilo é uma arapuca, responsabilidade do Estado. Nunca esteve tão ruim, tão degradada e tão abandonada. Então a gente só quer lembrar isso, que tem gente que não quer enxergar. Na ordem do dia, em discussão e indicação de autoria do deputado Walter Rabelo. Encerrada a discussão e votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Contrários, se manifestam. Aprovado o expediente. Ele não. Ele não bateu, não. Nós temos 2 projetos de autoria do Tribunal de Contas e eu vou convidar o deputado Bruneto a reunir a Comissão de Constituição e Justiça. Sebastião.
peço que se fique na antessala. Nós temos constando 19 deputados presentes. E encontra-se titulares da comissão. Nós aguardamos Vossa Excelência. Moções de congratulação de autoria do deputado Walter Rabelo, José Riva. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Vai ao expediente. Na pauta, pedido de licença, na ordem do dia, pedido de licença do deputado José Domingos Fraga, por 121 dias, para tratar de assunto de interesse particular. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Vai ao expediente. Projeto de Lei Complementar 30/2012, com urgência urgentíssima. Eu vou encaminhar da mesma forma ao deputado Ademir Bruneto para reunir a comissão em plenário em função da urgência urgentíssima. Projeto de Lei Complementar 016/12, autor Poder Executivo. Revoga dispositivo da Lei Complementar 453, de 20 de dezembro de 2011, e altera dispositivo da Lei Complementar 408, de 1º de julho de 2010. Com o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, acatando a emenda de número 3 e rejeitando a de número 1 e 2, eu coloco em discussão. Eu peço desculpa, nós estamos aqui anunciando a redação final, não o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, que já está... Portanto, em redação final, eu leio o primeiro e último artigo. Artigo 1º. Fica revogado o artigo 1º da Lei Complementar 453, de 20 de dezembro de 2011, que acrescentou os parágrafos 3º e 4º do artigo 10 da Lei Complementar 231, de 15 de dezembro de 2005. E leio o artigo 6º e último. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Em votação. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Vai ao expediente. Agora sim, com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, eu vou colocar em discussão o projeto de lei 503, a mensagem 66, que altera o dispositivo da Lei 9.291, de 23 de 12 de 2009, de 23 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a criação do Conselho Estadual Gestor do Fundo de Erradicação do Trabalho Escravo, CGFET, e o Fundo de Erradicação do Trabalho Escravo, FET. Com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e sem emendas, em discussão. Encerra a discussão e coloca em votação. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Vai ao expediente. Projeto de Lei 504, mensagem 067, que cria a Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo, COETRAI, a Secretaria Executiva do COETRAI dá outras providências, já apreciado no mérito, na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, com parecer favorável e sem emenda, em discussão. Encerra a discussão e coloco em votação. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Vai ao expediente. Convoco o vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Ademir Bruneto, para exarar parecer nos 3 projetos do Tribunal de Contas do Estado, que estão com urgência urgentíssima. Nós temos membros titulares da comissão, deputado Ademir Bruneto, deputado Guilherme Maluf, deputado Walter Rabelo, deputado Romualdo Júnior, deputado Romualdo, deputado Walter, deputado Guilherme Maluf, deputado Ademir Bruneto e deputado Sebastião Rezende, que está presente, mas está numa reunião fora, mas nós temos aí a maioria dos seus membros. Portanto,
convido o deputado Ademir Bruneta, convoco o deputado Ademir Bruneta a reunir a comissão em plenário. Comissão reunida. Senhor presidente, trata-se do Institui o Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado. Altera a Lei Complementar 269, de 22 de janeiro de 2007, e que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso e da outras províncias. Projeto de interesse público e social também, porque o diário eletrônico vai facilitar a vida aí de muitos prefeitos, usuários, dependentes aí dos serviços do Tribunal de Contas, e eu acho que o torna mais transparente, mais ágil, e eu acho que é de grande interesse público, e eu tenho a convicção, senhor presidente, fundamentado naquilo que diz a lei, com as emendas, também a Constituição do Estado, tem as jurisprudências aqui dos ministros Celso Melo e outros ministros, enfim. Diante de tudo isso, acompanhado de um parecer favorável dos nossos advogados da comissão, e diante do exposto, voto pela aprovação do projeto de lei complementar e convoco os demais membros para exararem parecer. Deputado Walter Rabelo. Correlator, deputado Guilherme Maluf. Deputado Romualdo Júnior. Ok, aprovado o projeto, senhor presidente. Próximo projeto que dispõe sobre alteração da Lei 8.555, de 19/9/06, que trata de um aumento de 20% da verba indenizatória dos membros a verba que trata esta lei será paga mensalmente aos servidores em efetivo exercício nas atividades mencionadas, né? E aí fala os valores especificados já em lei de cada nível, né, de nível de categoria, entre os quais técnico instrutivo de controle, auxiliar de controle externo e auditor público externo, né? E está propondo aí um aumento destas verbas indenizatórias em 20%, conforme vem acontecendo em outros tribunais do país. Não há nada que contraria a lei neste caso. Já recebe parecer favorável dos membros da comissão através da nossa assessoria técnica, e estamos votando esse projeto em regime de urgência urgentíssima, conforme encaminha a mesa diretora. E aparecer no mérito.
aqui, ó. Não, é parecer pela aprovação, não tem nada de mérito aí. Mas é na CCJ. CCJ, conta constitucional. Finalizando, senhor presidente, diante do exposto, voto pela aprovação do projeto de lei 515/12 e convoco o deputado Guilherme Maluf para manifestação do seu parecer. Deputado Walter Rabelo. Deputado Walter Rabelo se encontra? Cadê o Walter?